Olá, tudo jóia? Bom, vamos hoje com mais um vídeo de utilidade pública, né? Vamos falar de pele, né? Pele na maquiagem. Quando o assunto é pele, nós da Mary Kay temos muita base para falar do assunto, né? Amo, sou apaixonada em todas as nossas bases e hoje vai ser um vídeo explicando a diferença de cada uma, né? Inclusive tem bases que a gente pode usar uma junto com a outra, né? Ou quando você pode dar preferência para uma base, quando pode dar preferência para outra. Tem gente que ama uma base e fica só com aquela, não tem problema nenhum. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre as bases da Mary Kay, tá bom? Eu vou começar falando sobre a nossa base mais conhecida e mais usada, que é a base Time Wise. A base anti-idade da Mary Kay, né? Que tem inclusive a mesma embalagem dos produtos anti-idade, anti-sinais, né? Que é a nossa linha Time Wise. Essa base, gente, ela é fantástica, ela oferece uma cobertura maravilhosa e nós temos duas versões dela. A gente tem a base Time Wise de acabamento mate, que é para quem tem a pele mista, oleosa, e a gente tem a base Time Wise de acabamento luminoso, para quem tem a pele seca, tá? Ela traz agentes mais condicionantes para a pele. Então, aqui atrás a gente consegue ver bem a diferença dessas duas bases, ó. Acabamento mate tem a tarjinha lilás, acabamento luminoso tem a tarjinha rosa, tá? As duas são anti-idade. A de acabamento mate é a que a gente mais vende, a gente encontra um público maior, então ela tem uma diversidade maior de cores. A gente tem 17 cores na base Time Wise de acabamento mate. A de acabamento luminoso, a gente tinha as mesmas 17 cores, mas algumas cores foram descontinuadas. Então, hoje temos em torno de 12 cores de acabamento luminoso, que também é uma variedade muito grande de tons de pele, tá? As duas, então, são anti-idade. As duas são enriquecidas de vitaminas A, C e E, tá? E elas têm um componente muito interessante, que é o óxido de titânio, que reflete a luz do sol. Então, a nossa base, ela complementa, né, o protetor solar. Ela complementa a nossa solução diurna, por exemplo, na proteção da pele para o dia a dia, contra os raios solares, tá? Ela não tem FPS, tá, gente? Mas ela forma uma barreira física de proteção para a pele, auxiliando, né, nesse bloqueio dos raios UVA e UVB, manchando a nossa pele no caso, tá? Então a gente pode sim fazer o uso diário dessa base, porque ela é um complemento do tratamento anti-idade e ela ajuda inclusive a proteger a pele do sol por fazer essa barreira física de proteção, tá bom? Na base de acabamento mate, um dos principais, né, e um dos ingredientes que fazem com que ela se torne diferente das outras é a presença da sílica, que é um mineral, né, bem fininho, ultra fino, que é extraído da argila, e a sílica faz esse controle da oleosidade, né? Já na base de acabamento luminoso, a gente tem glicerina na sua composição, que é um agente condicionante que vai trazer uma emoliência para essa base e uma textura mais iluminada para a pele, tá? Uma textura mais hidratada para a pele, certinho? Então, base Time Wise, duas versões, muitos benefícios, cobertura extraordinária. Muito bem. Ainda falando em base líquida, vou falar agora para vocês da nossa base líquida mate Et Play, tá? Da linha Et Play. Ela é uma base fantástica, foi lançada recentemente, tá? Nós temos, se não me engano, são 6 cores, 6 a 7 cores dessa base. E ela tem a cobertura muito boa, mas a textura bem mais fininha do que da Time Wise. Então é uma base mais fácil de trabalhar. Para quem não tem o hábito de se maquiar, é uma base que não vai correr o risco da sua pele ficar manchada porque você não espalhou direito a base, tá? É uma ótima opção para o dia a dia se você quer uma cobertura um pouco mais leve. E como ela tem essa textura mais fina, a cobertura um pouco mais leve, ela nos permite a construção de camadas, ou seja, você pode passar 2 ou 3 camadas para você atingir, né, a cobertura que você desejar, ok? Então, essa base
Et Play, ela tem a só versão mate mesmo, que é um acabamento mais sequinho e aveludado, então ela não tem a versão para pele oleosa, tá? Ela só tem essa versão para pele, ela não tem a versão para pele seca, ela só tem essa versão mate que é indicado mais para pele mista, oleosa, mas todo mundo pode usar, como a textura dela é fininha, mesmo quem tem a pele um pouco mais seca, se tá fazendo uso dos produtos adequados para o seu tipo de pele, pode usar essa base sem problema nenhum. Ok? Já me perguntaram se essa base transfere, né? Se ela sai fácil. Gente, não sai fácil, tá? Ela tem uma fixação maravilhosa, ela é excelente mesmo, tá? É uma ótima opção, um ótimo custo-benefício também, tá? Bom, ainda nas bases líquidas, atendendo a pedidos, né, que tem muita gente aí preocupada porque a base de cobertura média que a gente tinha saiu de linha, e aí como é que faz, como é que fica, porque eu usava e agora como que eu vou fazer? Gente, a nossa base de cobertura média, muitas são apaixonadas por essa base, né? Nós tínhamos 6 cores dessa base e ela realmente foi descontinuada. Porém, 2 cores, que são 2 cores muito assim, coringas, muito específicas, que a gente não encontra nas nossas outras bases, que é a cor 400 e a 402, elas ainda estão disponíveis para pedidos, né? A sua consultora, tá, cliente, ela pode fazer pedido dessa base, e você, consultora, faça pedido para atender seus clientes. Essas 2 cores ainda existem, tá? Na prática, gente, essa base de cobertura média, embora o nome dela seja cobertura média, é a base mais grossa, tá? Que a gente tem na Mary Kay. Então, ela dá a melhor cobertura para pele, tá? Ela é a base que você passa uma camadinha assim e já fica impecável o negócio, tá? Ela é a nossa base mais grossa. Esse nome base de cobertura média é porque ela é indicada para quem tem a pele oleosa também, tá? Porque ela é uma base mate. Se vocês observarem aqui, ela tem uma florzinha lilás, tá? Tudo que é lilás da Mary Kay indica que é para pele mista oleosa. E antigamente, eu falo porque eu tenho 10 anos de Mary Kay, então eu vivi essa fase, né? Onde a gente tinha a base de acabamento, na base de cobertura total, tá? Que tinha a tarjinha, assim, a florzinha rosa, e ela era para pele seca. Então, a base de cobertura total era para pele seca e a base de cobertura média para pele mista ou oleosa. E aí, cobertura total a gente quase não vendia tanto quanto a de cobertura média. Então, com o tempo ela foi descontinuada e essa aqui continuou por muitos anos, né? Em 2017, que a Mary Kay anunciou que ela seria retirada, mas atendendo a pedidos, essas 2 cores ainda continuam, porque a gente tem realmente muitas clientes que usam essas 2 cores, tá? Então, na prática, em termos assim de cobertura, de textura, né? A base de cobertura média é a mais grossa que a gente tem. Depois a gente tem a Time Wise, que é uma cobertura boa, sim, né? Mais fina um pouco do que a de cobertura média. E a mais fininha é a base Et Play, tá? Então, fica a critério da cliente, né? Ah, eu gosto de uma base mais fina um pouco, que é mais fácil de trabalhar. Ah, não, eu prefiro ter as 2. Eu prefiro ter essa pro dia a dia e ter uma base um pouco mais grossa, com uma cobertura, né, mais intensa, assim, para fazer maquiagem para festa. Fica a seu critério, certo? Então, falamos em base líquida. Agora, não posso deixar de falar para vocês, já que o assunto é base, né, da nossa base creme efeito pó, que vem num refil assim. Essa aqui tá acabando já, ó, bem usadinha. Mas aí no estojinho eu já recarreguei aqui o meu estojinho com uma novinha para vocês verem, né, para ficar mais bonitinho. E ela é como um pó compacto, né? A gente coloca aqui no nosso estojo compacto e ela fica fantástica, tá? Pra você usar. Aqui embaixo a gente pode colocar aqui, ó, o meu pó compacto acabou, inclusive eu tenho que repor também. Gente, isso mostra que eu uso base, né? Base e pó. A minha base creme efeito pó acabou, no meu pó compacto já acabou totalmente. Eu coloco aqui embaixo, só que aqui embaixo não tem o ímã, tá? Então a gente tem que colocar uma fita dupla face para poder
segurar o produto aqui. Aqui em cima não. Aqui em cima é o lugar próprio, na verdade, de colocar os nossos refis de maquiagem, tá? Essa base creme efeito pó, gente, nós temos, se não me engano, 11 cores dela, tá? E ela dá uma cobertura fantástica, tá? E a praticidade do pó com a cobertura da base realmente. Então, a gente aplica com a bucha, com a esponjinha, né, cosmética. Ela é branquinha, a minha já tá assim porque ela já tá bem usadinha, tá? Mas é essa chatinha aqui, ó. A gente tem na Mary Kay, a gente compra a duplinha, o parzinho delas. E a gente aplica com essa esponjinha, gente. Como ela é uma base mais cremosa mesmo, o nome dela é base creme efeito pó. Então é uma base que tem uma textura mais seca um pouco do que a base líquida. Então ela acaba se tornando um pouquinho mais difícil de espalhar se você não faz com cuidado, tá? Mas se você usa o seu acessório adequado e espalha direitinho, hoje estou de base creme efeito pó, tá? Se você espalha direitinho, ela dá um acabamento fantástico e ela realmente dá esse toque, né, aveludado, esse toque sequinho na pele, né, de efeito de pó mesmo. Então é uma base maravilhosa para fazer contornos, tem gente que gosta de fazer contorno com ela, tá? Usar claro e escuro para fazer aqueles contornos, ou você pode usar o tom da sua pele como base mesmo. Ela é fantástica porque eu uso ela no rosto todo, eu aplico com a esponjinha, depois com o dedo eu pego mais um pouquinho e corrijo a minha olheira, então ela já funciona meio que como um corretivo também. Ela é super prática. Você pode utilizá-la na pressa, né, como uma base, né, um fundo para receber a sua sombra. Então você pode cobrir toda a pálpebra com ela vai funcionar como um primer de sombra. Você cobre toda a pálpebra com ela e já vem e aplica a sombra por cima. Como ela é meio cremosinha, você aplica a sombra em pó e ela vai grudar nessa base e ela vai funcionar como um primer de sombras, tá? Então ela é super versátil, fantástica, cobertura maravilhosa, ok? E pra gente fechar com chave de ouro, falei que quando a gente fala de base, nós temos muita base no assunto, né? Quando a gente fala de pele, a Mary Kay, a gente tem muita base. Base em pó mineral. Muitas clientes também conhecem, gostam, amam essa base. Nós temos 6 cores dela, tá? Ela vem nesse estojinho aqui, já espelhado, perfeito para reaplicação ao longo do dia, tá? Aqui tem uma peneirinha com trava, então você vira para um lado, destrava, tampa o produto, bate, bate, bate e vai usar o que subiu aqui. Minha sugestão, carregue sempre travado, se você vai carregar na bolsa, se você vai viajar, enfim, porque você não corre o risco de subir muito produto e você acabar desperdiçando o produto, tá? Ela tem o pincel próprio também para utilizar e eu esqueci de pegar o pincelzinho dela, gente. Mas a gente pode aplicar com o pincel de pó também do jogo de pincéis, tá? Do kit de pincéis. Meu pincelzinho próprio de base em pó mineral não está aqui. Mas ela tem um pincelzinho próprio pra gente aplicá-la. E é um pozinho muito fininho, tá, gente? Que se a gente aplica uma camada por cima da base líquida, ela vai funcionar como um pó mesmo. Ela vai selar essa base líquida ou a base creme efeito pó. Ela vai selar tudo isso, tá? Fazer a sua maquiagem durar mais tempo, deixar a sua pele mais sequinha e tudo mais. Se você aplica mais de uma camada, ela começa a dar cobertura de base. Então, quanto maior o número de camadas, melhor a cobertura dela. E por isso que o nome dela é base em pó mineral, porque ela é realmente uma base em forma de pó. Se você usa só uma camada, ela vai te dar o efeito pó, simplesmente. Se você usa mais camadas, ela vai te dando cobertura de base, tá? Então, a gente pode aplicar até 7 camadas dessa base em pó mineral, tá? E ela deixa a pele super natural, com uma cobertura fantástica. Uma outra orientação: quando você for utilizar, não carregue o pincel de produto, tá? Tire o excesso, pouco produto no pincel, distribui primeiro no rosto e depois você vem pincelando, porque não corre o risco de cair produto na sua roupa, manchar sua roupa e tudo mais. O efeito base dela é quando você constrói camadas e não de você passar muito produto de uma vez só, ok? Então é isso.
né? Geralzão das bases. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem falar de dois produtos que eu estou apaixonada, né? Dois itens que na verdade são acessórios para as nossas bases. Gente, esse novo pincel de base líquida, o que é isso? Ó, ele é chanfradinho, tá vendo? Uma textura fantástica. Ó, os pelinhos são soltos, porém bem... ele é super macio, mas ao mesmo tempo ele é preciso, ele é firme, porque as cerdas são curtas, tá vendo? E para passar base líquida é extraordinário. Amei, recomendo, tá? E outro item que eu recomendo, a minha tá até sujinha, não lavei antes de gravar o vídeo, esqueci, é a nossa esponja para maquiagem. Gente, ela é maravilhosa. Essa parte mais bicudinha, ó, tá sujinha de um lado, tá vendo? A gente usa pra aplicar como corretivo, né? Espalhar o próprio corretivo ou pra você aplicar a base nesses cantinhos menores, interno do olho e tudo. E essa parte aqui, a gente aplica a própria base no rosto todo, dando, né, batidinhas, não esfregando, tá? Uma dica importante, sempre umedecer a sua buchinha antes de aplicar a sua esponja, tá? Debaixo da torneira, deixa ela encher de água e aperta, tira todo o excesso, deixa encher, aperta, tira todo o excesso, umas 4 ou 5 vezes faz esse processo. Depois aperta bem, tira todo o excesso de água para você poder utilizar. Toda vez que for usar, umedeça a sua esponja e aí você vai ver, gente, é uma cobertura maravilhosa, dá muita diferença de passar com a mão ou de utilizar os acessórios. Eu falo porque eu passava base com a mão, tá? Né, na pressa e tudo, mesmo tendo os acessórios, trabalhando com os produtos, eu passava a base com a mão. E aí, quando eu decidi investir nos acessórios no meu quarto e ter exclusivos para o meu uso pessoal, né, eu comecei a usar todos os dias e eu vi a diferença de usar a base com o acessório adequado. Ok? Espero que tenham gostado das dicas, espero que tenham tirado dúvidas também, porque tem muita gente que fica com dúvida de qual é a melhor base, enfim. Podem colocar seus comentários, dúvidas e tudo mais, que eu vou ter o maior prazer de poder esclarecer para vocês. Um beijo grande!